Fala pessoal, professor Thiago Reinaldo, e eu estou aqui para a gente ter uma conversa bem legal hoje. A gente vai falar sobre hipertrofia e periodização. Então, como que a gente pensa aí em organizar o treinamento voltado para a hipertrofia? Como é que eu posso pensar em manipulação das variáveis? Então, seja bem-vindo ao canal do YouTube. E aí eu começo essa aula dizendo o seguinte: que carga não é sinônimo de peso. Então, popularmente, as pessoas elas usam a terminologia carga para se referir a colocar mais anilha. Então, você está fazendo um supino lá com 10 quilos, e aí você diz assim, ó, coloca mais carga, né? Aí o colega vai e coloca mais 5 quilos, mais 10 quilos. E aí é importante deixar claro que a minha conversa aqui vai ser com você, profissional de educação física, ou você que talvez queira um conhecimento diferenciado. Existem dois tipos de conversas. Existe aquela conversa mais técnica, que é uma conversa que a gente vai ter aqui agora. Existe aquela conversa informal, que na prática não vai fazer muita diferença para o aluno da academia saber a diferença de carga para peso, ou saber a diferença de massa para peso. Mas para você que é profissional, para você que é estudante, vai fazer muita diferença. Então, eu começo essa aula dizendo isso. Carga não é sinônimo de peso. E no final dessa aula eu espero que você tenha uma visão diferenciada desse conceito. Quando a gente fala de musculação, a intensidade de um treino de musculação, ela é expressa pelo percentual de um RM. Então, o que seria intensidade, tecnicamente? Seria a medida qualitativa e individual do carregamento de massa. Como que geralmente é feito para descobrir esse valor? Então, quem é estudante ou quem já é profissional sabe que na faculdade ou na graduação a gente aprende o teste de 1RM, que é um teste que você vai se propor a fazer uma única repetição. Então você vai dar um intervalo mais longo aí para ressintetizar o máximo de fosforilho e creatina para você tentar levantar o máximo de massa possível. Então, se você fez uma repetição, né, e você conseguiu levantar aqui o máximo de massa possível com apenas uma repetição, a gente estipula que esse seja o seu 100%. Qual que é o problema desse teste? Ele tem várias limitações. Primeiro é pelo nome, 1RM, repetição máxima. Do ponto de vista de vocabulário, de terminologia, primeiro você faz um movimento. E a partir do segundo movimento é que eu digo assim, ó, agora repete. Então, para mim conceituar repetição máxima, o teste teria que ser com no mínimo 2 repetições. E você sabe que o teste só é um movimento máximo. Então, qual a nomenclatura que a gente mais utiliza quando a gente fala de literatura ou de livros? É uma ação muscular voluntária máxima, ou uma ação muscular máxima. Então, 1RM, isso fica no campo das ideias, porque você não repete uma única vez. Você tem que fazer 2 vezes para repetir. Na prática, o que a gente faz? A gente não usa o teste de 1RM porque, primeiro, a gente sabe que o ajuste neuromuscular ele é um pouco mais rápido do que o ajuste muscular. Ou seja, o aumento de força, principalmente se essa pessoa for destreinada, eu vou ter um aumento de força muito grande ali nas primeiras semanas de treinamento. Então você teria que fazer em todo o treino praticamente, ou toda semana no mínimo, um novo teste. E na prática a gente sabe que isso é impossível. Primeiro pela quantidade de tempo que isso demanda. Segundo, com as academias lotadas hoje. Como é que você vai fazer um teste de 1RM? Deixar o supino paradinho ali, você deixando todas as anilhas, tudo no ponto para você repetir daqui a 4 ou 5 minutos. É praticamente impossível. Então, na prática, o treinador ele ajusta zonas de repetições. Então você vai fazer ali entre 8 e 12, entre 10 e 12, entre 12 e 15 ações voluntárias máximas. Mas isso é assunto para outra conversa. O que é que eu quero que você entenda aqui? Que intensidade, quando eu falo de intensidade, é o percentual da ação voluntária máxima, que antigamente era chamado de 1RM. E aí vem um dado bem interessante. Olha essa tirinha aqui do Gaft. Ele diz o seguinte, olha, você está muito gordo. E aí o Gaft fala, estou ouvindo. Eu quero que você perca peso, ouviu bem? O Gaft falou. Aí o rapaz pergunta, ei, aonde vai? A um planeta cuja gravidade é menor. O que o Gaft quis dizer com isso? Foi uma tirinha muito inteligente para dizer o seguinte, que o que ele pediu foi para o Gaft reduzir o peso. Então ele não ia reduzir o peso coisa nenhuma, mas ele poderia alterar o seu peso se ele fosse para um local de gravidade diferente. O que isso tem a ver com musculação? Quando a gente fala de peso, é um conceito. Quando a gente fala de massa, é outro. A massa dos objetos é a mesma. Nesse exemplo aqui, ó, a gente tem um indivíduo com a massa de 50 newtons e com um peso de 80 quilos.
na Lua e com peso de 500 quilos na Terra. Vamos entender isso em mais detalhes. Quando a gente fala conceitualmente na prática, esses termos massa ou peso, é muito mais comum a gente falar peso. Você quando vai a uma farmácia, você quando vai fazer a avaliação física, o que você fala? Sobe na balança aí para ver o seu peso. Gente, tecnicamente, o certo seria falar sobe na balança para você verificar a sua massa. Se você já terminou o teu curso aí de graduação, se você está na pós-graduação, o teu professor provavelmente ele já, se você apresentou um TCC, geralmente a gente descobre essas coisas de nomenclatura quando o professor começa a corrigir os TCCs, né, os trabalhos de pós-graduação. Ele diz, não usa essa nomenclatura, usa outra. Porque no dia a dia, às vezes a gente esquece, nós que somos profissionais. Mas convencionalmente, o que as pessoas falam? Verifica teu peso aí na balança. Qual que é a diferença de peso para massa? A massa, gente, de um objeto, ela é invariável. É a quantidade de matéria presente em um corpo. Isso não muda. Ou seja, quando você sobe na balança aqui, você está verificando a sua massa corporal. Então, o termo correto é o Joãozinho reduziu 5 quilos de massa corporal. E a unidade de medida para massa é quilo. Por isso que quando você coloca lá 10 quilos na barra, você não aumentou o peso necessariamente, você aumentou a massa. Então você colocou mais massa naquele exercício, porque a unidade de medida que a gente mensura a massa é quilograma. Isso é invariável, ou seja, uma anilha de 10 quilos na Terra, na Lua, na água, em Marte, ela vai ter a mesma massa. O que seria peso, então? Peso é uma força vetorial, então seria a força de atração dos corpos por centro de gravidade da Terra, que é calculada através da massa do objeto, que é invariável, pela aceleração da gravidade do local, que é medida por metros por segundo ao quadrado. E a unidade de medida para peso é newtons. Então, quando a gente fala peso, é uma medida que é relativa. Por quê? Ele vai levar em consideração a massa do objeto pela aceleração da gravidade do local. Mas aqui, gente, é um termo técnico que a gente vai concordar. É mais fácil eu falar peso do que falar massa, até porque a gente não vai fazer exercício na Lua, nem em Marte, nem em qualquer outro lugar, nem dentro da água, exercício de resistido, né? Exercício com massa, com halteres, com anilhas. A gente vai fazer isso na Terra. Então a gente assume, popularmente falando, peso, mas você tem que saber a diferença de peso para massa. Esse é um dos assuntos que para o indivíduo leigo não faz diferença, mas para você que é profissional tem que fazer muita diferença. Então, para a gente resumir e poder iniciar a nossa conversa. Intensidade, massa e peso. Intensidade é a medida qualitativa. O meio em que eu meço, em que a gente vai utilizar como unidade de medida, é a massa, que seria a quantidade de matéria presente no corpo. E quando eu pego essa massa e eu multiplico pela ação da gravidade do local, eu tenho o peso. Então eu tenho 3 coisas que são absurdamente diferentes. Quando a gente fala de carga, e aqui é um ponto importante, a gente vê essa anilha, e aqui você já consegue diferenciar o que é intensidade, o que é massa e o que é peso. E aí alguém fala assim, olha, aumenta a carga do exercício, eu preciso aumentar a carga. Você ouve muito isso quando você vai falar de hipertrofia. Olha, não existe hipertrofia se não houver progressão de carga. E está certíssimo. Essa frase ela é perfeita. Não existe hipertrofia se não existir progressão de carga. Qual que é o problema, gente? Quando a gente fala progressão de carga, primeiro, o que é carga? A gente tem os componentes que vão formar a carga. Isso a gente aprende em treinamento desportivo. Então eu tenho, por exemplo, a natureza da carga, a orientação, a organização e os componentes. Essa variável componente é a variável geralmente quando a gente se refere a treinos de musculação. Então você falou treino e falou carga, você está se referindo aos componentes da carga. Mas se a gente for estender essa conversa, cada tópico desse aqui daria várias aulas diferentes, com várias subaulas dentro dessas aulas. Então, a natureza da carga, ela vai levar em consideração a especificidade e o potencial de treinamento. A orientação ela pode ser seletiva ou pode ser complexa. A organização ela pode ser por distribuição ou por interconexão. E os componentes a gente tem aqui o que se refere ao que o treinador manipula. Volume, densidade e intensidade. Então, na verdade, quando eu falo de carga, quando
Quando eu me refiro à carga no treinamento, é um conceito muito amplo, mas beleza, professor, vamos trazer apenas para musculação. E aqui eu uso esse livro como referência, que é o livro do professor Antônio Carlos Gomes, Estrutura e Periodização do Treinamento Esportivo, já está na 2ª edição, e ele traz um conceito bem legal. O que é carga de treinamento? Especificamente quando eu puxo para musculação. Carga é o resultado da relação entre o volume total e a qualidade do trabalho. Ou seja, a qualidade do trabalho a gente chama de intensidade. Então, resumindo, o que seria carga de treinamento? Seria o produto do volume total pela intensidade. Quando eu encaixo essas duas variáveis, eu tenho que seria carga de treinamento na musculação. Então, primeiro ponto, quando eu aumento a intensidade do exercício através da adição de massa, quando eu coloco mais anilhas, é uma maneira de se alterar a carga do treinamento. É uma das. Vocês vão perceber ao longo dessa aula que com o passar do tempo vai ser muito mais fácil eu progredir a carga através do volume do que progredir através da intensidade. Então, por que eu não gosto do termo treino fofo? Eu sei que é uma expressão, é um meme que foi utilizado na internet, mas geralmente quando que isso é utilizado? As pessoas usam esse meme para se referir a treinos que você treina com baixa intensidade. Então, na verdade, não é progressão de carga quando a pessoa se refere a treino fofo, é progressão de peso. Progressão de peso é uma coisa, progressão de carga é o todo. Então, por isso que eu não vejo muito sentido nessas discussões muito bobas. Porque eu posso fazer progressão de carga aumentando o volume. Isso não é fazer treino fofo. Porque se eu tiver tudo metricamente calculado, eu consigo estimular a hipertrofia através da progressão da carga, através do volume. É uma maneira de progredir através do volume? É. Não é a única. Assim como também é uma maneira de progredir através da intensidade. Eu curto treinar. Treino com alta intensidade. Então a gente vai perceber essa diferença, que carga de treinamento é um conceito mais amplo. Então geralmente quando as pessoas usam a terminologia de treino fofo, elas não estão se referindo à carga de treinamento, elas estão se referindo, na verdade, à progressão de peso, que é uma coisa diferente. E aí eu entendo que boa parte dessa confusão de nomenclatura, de terminologia, até de interpretação, ela veio do que foi ensinado pra gente na graduação. Então você que é estudante de educação física, você que já é um profissional formado, ou você que não é da área da educação física, mas você é um entusiasta da área do fitness, você provavelmente já viu essa imagem e já conhece essa história. Ela tem em vários livros, em qualquer vídeo aqui do YouTube que você abra, você vai ver essa imagem, e a história conta o seguinte, que Milo era um pastor e ele levava as ovelhas para pastorar, e aí em determinado dia eles saíam para um lugar muito longe e um dos seus animais se machucou e ele precisou trazer esse animal no colo. E o que aconteceu? Ele percebeu que à medida que o animal ia aumentando a sua massa e não o seu peso, ele aumentando a sua massa corporal, ele ia conseguindo também proporcionalmente levantar esse animal, porque ele começou a fazer isso de forma constante. Então ele fez isso uma vez durante essa viagem que o animal machucou a pata, só que quando ele retornou dessa viagem, ele continuou levantando o bezerro, até chegar ao ponto que ele conseguiu levantar um touro. O que a história conta? Geralmente o professor traz esse exemplo quando ele está falando de progressão de carga ou de sobrecarga progressiva, que é outro termo também inadequado que a gente utiliza. Então é mais ou menos assim, é como se o indivíduo chegasse magrinho na academia e aí ele começasse a treinar, ele começasse a fazer a progressão de carga até ele ficar bem forte levantando muita carga. Gente, essa ideia ela é maravilhosa, ela funciona e você pode ficar forte e você pode aumentar o tamanho dos seus músculos fazendo isso. Eu não estou dizendo que você não deva fazer isso. Eu estou dizendo que não é a única estratégia e não é a única maneira. E isso não necessariamente é progressão de carga, isso é progressão de peso. Eu posso chamar isso de progressão de carga? Posso, porque se eu aumentei o peso, se eu aumentei a intensidade, a gente já vai ver exemplos práticos, eu estou aumentando a progressão, eu estou fazendo progressão de carga, obviamente. Mas não é a única maneira de se fazer isso. Eu tenho outras inúmeras maneiras de utilizar essa estratégia. Por que eu não gosto do termo sobrecarga? O treino tem que ter sobrecarga progressiva. Gente, primeiro, quando eu vou no dicionário e eu observo treinos, o conceito do que é sobrecarga, olha aqui, ó, tudo o que excede a carga normal.
E é uma coisa que eu não entendo. Em qualquer outra área, esse termo está muito bem estabelecido. Chega para um engenheiro elétrico e diz assim, olha, deu sobrecarga no sistema. Ele vai te perguntar na mesma hora, explodiu? Chega para uma pessoa e diz assim, olha, eu conheço um trabalhador que ele foi afastado por conta de sobrecarga no trabalho. A pessoa vai perguntar, ele está bem? A pessoa foi afastada do trabalho porque ela estava muito sobrecarregada de tarefas. Ou seja, em várias outras áreas, isso já é bem estabelecido que sobrecarga é realmente o conceito que o dicionário diz. É tudo que excede a carga normal. Do ponto de vista elétrico, nesse exemplo aqui, do ponto de vista de carregamento de massa, ou do ponto de vista de realização de tarefas. Por que no treinamento se utiliza esse conceito, sendo que eu não consigo levantar sobrecarga? Ou seja, ela passa da minha capacidade. O que eu quero me referir, na verdade, é progressão de carga ou carga progressiva. Ou seja, é uma coisa que está dentro da minha realidade, ou seja, não excede a minha capacidade de levantamento de massa, e eu vou continuar levantando mais massa, mas dentro da minha capacidade. E a literatura utiliza comumente, tem vários outros termos, mas utiliza comumente progressão de carga ou carga progressiva, que é a maneira mais técnica de dizer a mesma coisa, só que eu estou dentro de um quadro que é factível, dentro de uma coisa que é real. Como que eu posso fazer progressão de carga pensando na musculação e levando em consideração os componentes da carga? Lembra que a gente viu que tem quatro estruturas que compõem a carga, e quando eu falo de musculação, eu estou falando da relação aqui do volume pela intensidade. Eu posso fazer progressão de carga, como no exemplo do Miro aqui, através da intensidade. Só que você há de concordar comigo, por exemplo, eu já treino há mais de 15 anos. Chega uma hora que eu não consigo adicionar mais massa no supino, que eu não consigo adicionar mais massa no agachamento. E a gente há de concordar que todo treino você não consegue treinar com a intensidade muito alta. Tem dia que você não vai estar legal, tem tempos que você vai estar com a oferta de carboidrato um pouco mais baixa, tem tempos que psicologicamente você não vai estar legal, você brigou com sua esposa, com seu esposo, você não está bem, alguma coisa do trabalho está te afetando, ou seja... Se alguém fala que treina em alta intensidade em todo o treino, desculpa, você é um mentiroso, você não entendeu ainda o que é treinamento. Não tem como você todo treino treinar intenso. Você pode em todo treino fazer progressão de carga. Agora, todo treino treinar intenso aqui como o Milo, dificilmente você vai conseguir fazer. Até porque se isso fosse verdade, princípio da sobrecarga, você vai ficar maior e mais forte. Você veria facilmente pessoas fazendo leg press com um carro nas academias. Você veria pessoas fazendo supino com 1 tonelada. Você veria vários Ronnie Coleman na vida. Você não vê isso. E você que treina, você sabe. Vai chegar uma hora que a tua capacidade de aumentar a intensidade, ela vai ficar limitada. Você não vai conseguir mais, se você faz supino, por exemplo, se você é um indivíduo iniciante, você consegue talvez colocar 10 anilhas de cada lado, aumentar a massa do exercício. Tenta fazer isso se você estiver fazendo ali com 150 de supino. Tenta colocar 10 de cada lado, você aumenta 20 quilos. Tenta, se você faz supino com 150, tenta você colocar 1 quilo de cada lado. Ou seja, à medida que você começa a ficar muito avançado, a tua capacidade de progredir a carga através do aumento de peso, ela começa a ficar limitada. É isso que as pessoas não entenderam ainda. E aí o que você vai fazer? Quer dizer que se você atingir um platô de treinamento, você não vai conseguir mais progredir carga? É claro que vai, tem outras inúmeras estratégias para fazer isso. Que não seja necessariamente pela progressão de peso. É isso que a pessoa tem que entender. Tem dias que eu vou fazer a progressão de carga, por exemplo, pelo aumento da intensidade. Eu curto muito fazer isso. Quem treina de verdade sabe que esse aspecto de músculo fibrado, se a gente for puxar essa conversa para o fisiculturismo, esse aspecto de qualidade muscular, de músculo com a densidade miofibrillar muito grande, ele se dá através da intensidade. Por mais que a gente saiba que o que eu estou falando aqui é empírico. Os dados que tem mostrando sobre isso são dados ainda muito incipientes, são dados muito especulativos. A gente não tem ainda uma relação de causa e de efeito. A gente tem várias correlações que a gente pode especular, por exemplo, pegando o tamanho da área da fibra e dividindo pelo domínio mionuclear. A gente pode pegar isso pela quantidade de inervação do motoneurônio, pela quantidade de unidades motoras, pelo percentual de fibras brancas. A gente pode fazer várias especulações. E na prática, quem é do bodybuilder aí sabe que treinos mais intensos melhoram a qualidade muscular. Isso é indiscutível. Só que isso é uma ferramenta.
Isso é uma maneira. Então a maneira mais usual, e é a maneira que virou aí o senso comum, digamos assim, que como se colocar mais peso fosse sinônimo de progredir carga, a gente vai perceber que quando eu coloco mais massa, que eu faço progressão de peso, é uma maneira de progredir carga. Mas eu posso progredir de carga através do volume, que é uma coisa que eu faço muito. Você pode progredir através do volume, aumentando o número de séries, aumentando o número de repetições, ou aumentando simplesmente as sessões. Vocês vão ver nessa aula, e essa aula vai ser sensacional, porque eu vou te mostrar uma maneira de fazer progressão de carga treinando mais vezes durante a semana. Ai, professor, mas você não pode treinar o mesmo músculo 2 dias seguidos, você tem que dar um descanso de 48 horas. Gente, a gente tá em 2023, aperta o F5 aí e te atualiza. E eu vou mostrar pra vocês como que você pode fazer isso de maneira inteligente. Antes, dá um curte esse vídeo aí, cara. Por gentileza, comenta aí se você tá gostando dessa aula. Isso me ajuda muito na divulgação e no crescimento do meu canal aqui do YouTube. Bora lá. Eu posso progredir carga, fazer progressão de carga através do intervalo. Aumentando ou reduzindo o intervalo. A gente vai já falar dessa relação de volume, de intensidade e o intervalo. E é uma coisa que as pessoas não entendem. Quando eu reduzo os intervalos entre as séries, eu reduzo a intensidade, eu não aumento. Só que eu aumento a densidade. Então olha que loucura, a gente vai já comentar sobre isso. A cadência, então a velocidade que eu faço essa ação muscular. Então, por exemplo, se eu desacelero nas ações excêntricas e acelero na ação concêntrica, o que é que gera mais dano para o músculo, né? Eu tenho uma aula aqui no canal explicando que o dano muscular ele não é tão eficiente para hipertrofia em iniciantes. Se você não assistiu essa aula, clica aí, procura no canal que você vai encontrar. Uma das maneiras de estimular muito o dano muscular é brincando com a cadência. Por exemplo, uma coisa que muita gente confunde. Se eu quero causar muito dano no músculo, eu não desço controlado, eu desço rápido. Quanto maior a velocidade de cadência durante as ações excêntricas, maior vai ser o dano muscular. A literatura já aponta para isso. Quando eu desço devagar, que a pessoa diz assim, Thiago, faz lá a ação excêntrica que está fazendo a flexão de cotovelo, desce devagar. Quando eu desço devagar, eu aumento o TUT. T-U-T. Tempo sob tensão. Eu não aumento o dano. O dano é justamente o contrário, eu tenho que descer mais rápido. Mais uma vez, isso é assunto para outra aula. Mas eu posso brincar com a cadência fazendo progressão de carga, por exemplo. Eu posso alterar a progressão de carga através da amplitude de movimento, fazendo repetições parciais. Por exemplo, no Rosca 21, é um exemplo clássico disso. Eu brinco com as amplitudes de movimento, começando teoricamente da mais difícil e terminando na mais fácil. Então eu começo com o músculo encurtado, depois eu faço o movimento completo e depois eu faço repetições parciais. Isso segue o princípio da bioenergética, isso segue o princípio da biomecânica e eu respeito a amplitude do movimento e a cadência. Porque à medida que vai ficando mais difícil, a velocidade vai diminuindo. Por quê? Potência tem relação com aceleração. Então quando eu começo a perder potência, eu estou me aproximando aí da fadiga. Por isso que em treinos em que eu me preocupo em manter a potência, por exemplo, eu treinei por muito tempo atleta de jiu-jitsu. Então o cara não tinha que, eu não treinava com ele até a falha, porque ele precisa de potência, ele não precisa necessariamente de falha muscular. Tem períodos que ele vai precisar de resistência. Por exemplo, se você treina jiu-jitsu, você sabe que você encaixa ali um armlock, você tem que puxar o braço do adversário muito rápido. Você tem que fazer pressão no quadril, você tem que mudar ali na posição de 100 quilos, tudo isso são movimentos de potência. E tem determinadas situações que você tem que ter muita resistência, resistência de força, resistência aeróbia, para conseguir aguentar vários rolas seguidos, várias lutas seguidas e não se cansar. E ainda se recuperar entre essas lutas. Então cada esporte ele vai respeitar essa especificidade. Então se eu penso na musculação, como por exemplo, preparar um atleta de jiu-jitsu, preparar um atleta de futebol, são concepções absurdas. Diferentes, que cada tópico desse aqui vai variar. O tipo de ação muscular, se eu vou preferenciar ações excêntricas, concêntricas, isométricas ou isocinéticas, que hoje já é uma realidade em algumas academias. A ordem do exercício é uma coisa que eu bato muito na tecla. Gente, comecem pelo músculo que vocês são mais deficientes, ou comecem pelas capacidades físicas que vocês têm mais necessidade. Vou pegar um exemplo muito clássico do futebol. Se você observar, a maioria das prevalências de lesões são nos músculos posteriores, ou são nos músculos frenadores, entre aspas. Nos músculos que desaceleram o movimento. Geralmente, quando a gente vai observar o treinamento que é feito na musculação, eu tenho uma predominância de quadríceps.
é agachamento, é leg press, é cadeira extensora. Então, quando a gente pega essa relação de funcionalidade, que a gente chama de índice de torque, eu vou ter um quadríceps muito forte e os músculos que desaceleram o quadríceps, entre aspas, ou desaceleram o movimento, eles vão estar fracos. Sai do âmbito do futebol e vai para academia. Experimenta você fazer um treino e observar o que fica mais dolorido. É um treino de quadríceps ou um treino de posterior de coxa? Primeiro, a gente tem explicações por conta da própria arquitetura muscular. Então, o próprio padrão de marcha, a própria característica da fibra vai induzir uma tendência de dano maior nos músculos que são desaceleradores. Então, quando eu pego a ordem dos exercícios, por exemplo, e eu observo um atleta que tem deficiência de cadeia posterior, por que eu vou colocar uma mesa flexora, uma cadeira flexora ou um stiff nos últimos exercícios? Aonde que está escrito que se eu tenho... Imagina o seguinte, aquela situação que você tem aquele aluno que tem aquela caixa torácica gigante e tem um bracinho aqui, ó, bem fininho. Aí o que você coloca no treino dele? Supino reto, supino inclinado, voador, aí depois você coloca tríceps pulley, tríceps testa e francês. Pela essa ordem que você iniciou, você está dando muita prioridade ao peitoral. Ou seja, os exercícios, teoricamente, que ele mais precisa não é peitoral, é braço. Ah, professor, mas se ele começar com tríceps e terminar com peito, ele vai levantar menos carga. E daí? Primeiro que ele não vai levantar menos carga, ele vai levantar menos peso. Já começa daí. Segundo, você quer um powerlift ou você quer um cara que aumente a massa muscular? Você tem que decidir isso. Então não existe na musculação ordem. Por onde começar primeiro? Amigo, começa primeiro pela tua necessidade. Se a teu problema é cadeia posterior, por que de achas tu começa pelo agachamento? Me explica. Não faz sentido você começar pelo agachamento. Então são esses tipos de coisas que a gente poderia falar aqui de vários esportes, várias modalidades esportivas, em que a ordem do exercício vai ser absurdamente diferente. Comecem pelos exercícios que você tem mais dificuldade, ou pela musculatura que você tem mais dificuldade, ou até mesmo da musculatura que você tem mais dificuldade, quais as porções desse músculo que você tem menos hipertrofiado. Vou te dar um exemplo. Se eu pego, por exemplo, o tríceps, a gente sabe que o tríceps, ceps cabeça, tri 3. Então, um músculo de 3 cabeças. Então, se eu começo, por exemplo, para os exercícios de pulley, de corda, pulley inverso, com movimentos em que eu só movimento a articulação do cotovelo, o que vai acontecer, consequentemente, com aquela cabeça que se insere lá na cavidade supraglenoidal, lá no meu ombro? Ou seja, eu tenho que também movimentar o ombro para conseguir mexer com aquela cabeça, entre aspas, do tríceps que está inserido naquela articulação. Então, se eu bato o olho no atleta, por exemplo, que de frente ele tem um volume, de lado ele tem um volume muito grande de braço, e quando eu fico de costa ele não tem um volume muito bom assim, eu vou começar com movimentos que eu movimento também o ombro para tríceps, e não movimentos que eu altero só o cotovelo. Essa é a sensibilidade que eu vejo ainda que falta nos treinadores. Eu sou árbitro nacional de fisiculturismo. Quando eu bato o olho no atleta, a gente percebe o que talvez a gente poderia mudar, qual possivelmente a ordem de exercício que eu alteraria naquele aluno, simplesmente só observando a responsividade da musculatura. Tá? Então, ordem do exercício seria aí uma aula somente sobre isso e daria pra gente discutir muita coisa legal. E os métodos que são utilizados. E aqui eu me refiro aos meios, não aos métodos. Método, mais uma vez, é uma coisa que é falada de forma errônea. Método na prática, ou eu faço ele contínuo, ou eu faço intervalado. Por exemplo, qual que é o método da musculação? Eu faço intervalado. Eu faço uma série e eu paro. Eu faço uma série e eu paro. Então o método é intervalado. Agora a maneira em que eu faço o método intervalado, eu chamo de meio. Então drop set, hash pause, B7, SST, tudo isso é meio de treinamento. Bora por exemplos práticos. Ah, professor, ainda não entendi como isso funciona. Preste atenção. Eu tenho um aluno que ele tem o objetivo de hipertrofia muscular. Então eu vou aqui prescrever um treino para ele com 70% de um RM, por exemplo, que eu encontrei aqui 60 quilos de massa, de anilha, e ele vai fazer 3 de 10, fazendo 30 repetições. Então quando eu multiplico o volume, que são as repetições, pela massa levantada, pelo peso, entre aspas, levantado, eu tenho aqui um trabalho de 900 quilogramas, 900 quilos. Então, o que ele acumulou nessas 3 séries foram 900 quilos. Agora, eu quero melhorar esse treino dele
fazendo progressão de carga, por exemplo, através da maneira mais fácil, através do que todo mundo faz, colocando mais massa, aumentando a intensidade do exercício. Então, obviamente, se eu estou falando de intensidade, o que vai mudar? Isso aqui, ó. Então, agora ele vai fazer, por exemplo, com 70 quilos. Então, ele ficou mais forte e agora ele consegue levantar 70 quilos de massa no supino, por exemplo. Eu não vou mexer no volume. Ele vai fazer os mesmos 70 quilos, né? Os 70 quilos agora, perdão. Ele vai fazer 70 quilos, 10 quilos a mais aqui do que no exemplo anterior. E as mesmas 3 de 10. Quando eu multiplico o volume pela massa levantada pelo peso, olha quanto que muda de tonelagem acumulada. Ele sai de 900 e vem para 2.100. É uma maneira interessante de se fazer progressão de carga através da progressão de peso? Olha aqui. Eu saí de 900 e vim para 2.100. Beleza, Thiago, chega uma hora, cara, que esse aluno aqui, eu não consigo colocar mais nenhum quilo aqui. Ele não consegue fazer um movimento perfeito, ele fica muito longe aqui das 10 repetições, ele faz 6, ele faz 5. O que tu pode fazer, cara? Vamos progredir as repetições, vamos brincar com o volume. Então vamos deixar aqui os mesmos 70, já que ele consegue fazer 10 com mais facilidade, ele tá achando fácil, só que ele não consegue aumentar a massa. Então ele vai continuar fazendo com 70, só que em vez de fazer 10, ele vai fazer 12. Então no final ele vai fazer 6 repetições a mais. Então quando eu multiplico aqui o volume pelo peso, de 2.100 acumulado, ele vem para 2.520. Olha a maneira interessante de fazer progressão de carga através do aumento do volume. Lembra, progressão de carga na musculação é a relação da intensidade com o volume. Thiago, ele tá de saco cheio e ele não consegue fazer mais de 12 repetições e ao mesmo tempo ele tá estagnado ali com a massa, ele não consegue mais adicionar a intensidade. Beleza, faz uma série a mais. Então, ó, continua com os mesmos 70 quilos, só que em vez de fazer 12, tu vai fazer 10, só que eu vou adicionar uma série a mais. Então, em vez de fazer 3 de 10, você vai fazer 4 de 10. Ou seja, de 36 repetições, eu mudei para 40. E eu venho para 2.800. Aqui fica claro uma coisa. O que é mais fácil com o passar do tempo para uma pessoa avançada progredir carga? Intensidade ou volume? Muito mais simples eu progredir através disso aqui, ó. O que não quer dizer que eu não possa progredir através da intensidade. O que você vai precisar fazer é um balanço fino entre essas duas coisas, entre intensidade e volume. E aí vai de você. Você pode combinar isso também com o nutricionista, por exemplo. O atleta tá com carbo baixo, tá com o objetivo aí de reduzir gordura corporal. Cara, reduz a intensidade. Tira aqui um percentual de um RM e aumenta, joga pro volume. Ah, Thiago, eu tô com um atleta aí que, cara, ele adoeceu, ele tá voltando aí a treinar, e aí o que eu faço muito na prática? A pessoa diz assim, Thiago, cara, eu adoeci, peguei uma virose aí, o que eu faço, Thiago? Eu diminuo o peso, a massa, ou eu diminuo o volume? De cara eu diminuo o volume. Os caras, faz o seguinte, ó, se tu conseguir treinar com a massa, com a intensidade que você treinava antes, continua treinando com a mesma massa, com o mesmo peso, entre aspas, do exercício, só que eu quero que você reduza o volume pela metade. Então, se você fazia 4 séries, você vai fazer 2. Thiago, como é que tu tá mandando o cara deixar o mesmo peso, a mesma massa e tá mandando reduzir o volume? Porque se eu reduzir o volume do cara aqui, ó, eu reduzo o trabalho pela metade praticamente. É muito mais drástico a progressão de carga quando eu tiro o volume do que quando eu tiro intensidade. Porque às vezes é mais fácil da pessoa entender do que ir pra academia e fazer um treino com a carga muito baixa, que aumentando a quantidade de repetições. Não, cara, treina como tu treinava antes, diminui aqui teu treino de 20% a 30% no volume total. Ah, Thiago, eu vou fazer 3 séries. Beleza, cara, então faz 2 séries aí em todos os exercícios. Simples, é uma maneira fácil de reintroduzir essa pessoa a voltar a treinar normal. E aí, isso não é regra, tá? Eu tô dando exemplo. Você pode manipular a intensidade, você pode manipular o volume. Isso é com você. Vamos falar um pouquinho de volume. Cara, por gentileza, curte essa aula aí se eu tô te ajudando, tá? Isso me ajuda demais. Comenta aí se você está gostando. Bora falar de volume. Esse trabalho é um trabalho bem legal, um trabalho de 2018, um trabalho do Brad. E ele diz o seguinte, olha, qual a maneira de se progredir volume?
ou de se mensurar volume. Eu posso calcular o volume pelo número de séries realizadas por um determinado exercício. Eu posso calcular o volume pelo número total de repetições realizadas por exercício, então pelo trabalho aqui das séries pelas repetições, que foi o que eu fiz no exemplo anterior. Ou eu posso aqui brincar com o trabalho total, que é as séries, as repetições versus a carga, que é o que a gente chama de trabalho total. E aí se você me perguntar assim, Thiago, beleza, se eu faço um drop set, então eu vou fazer, ou se eu faço um biset, isso conta como 2 exercícios ou como 1? Gente, acho que a pergunta não é essa. A pergunta é a seguinte: como que isso interfere no meu cálculo de volume semanal? Então, para mim não faz muita diferença se você vai contar como 2 exercícios ou como 1. O cálculo de volume que eu faço vai ser especificamente pelo volume. Então, a maneira mais inteligente que eu acho, que eu penso para você fazer esse cálculo de volume, cara, é pela quantidade de séries. Então, se você faz pela quantidade de repetições, de boa. Mas protocola isso. Pela quantidade de séries eu acho mais fácil, porque ali eu tenho um range. E a literatura faz muito isso. Então, cada agrupamento muscular parece que ele vai ter uma quantidade, não digo ideal, mas parece que precisa de uma quantidade atingível de série para me ter uma boa resposta hipertrófica. E aqui vem acho que a grande cereja do bolo. Essa é uma hipótese do invertido, é uma hipótese, um desenho aqui que eu fiz. E por que é U invertido? Porque aqui eu tenho U de cabeça para baixo. Simples, né? Então o que eu fiz nesse desenho aqui? Aqui eu tenho em uma escala, né, em um eixo, a hipertrofia e no outro eixo eu tenho o volume. E aqui eu botei o Arnold no meio. Então aqui se você observar, ó, muita hipertrofia, pouca hipertrofia. Acompanha o cursor aqui, ó. Então muita hipertrofia aqui, ó, eu tenho um volume ideal. Então o volume aqui no meio, ó. Se eu tiver pouco volume, olha como é que fica a minha hipertrofia. Fica muito baixa. Se eu aumentar o volume, mas eu aumentar demais, olha como é que fica a minha hipertrofia. Fica muito baixa. E talvez desse lado aqui, eu poderia colocar até mais uma barra aqui de índice de lesão, ou índice de recuperação. Porque se eu aumentar demais o volume, além de não ter hipertrofia, eu também posso ter uma maior probabilidade de me machucar. Então o que você percebe? Que essa curva do U invertido de volume, ela é uma curva muito sensível. E que cada pessoa parece que vai ter um volume ideal. E além de cada pessoa ter um volume ideal, cada músculo vai responder com um volume totalmente diferente. O que a gente sabe hoje, por exemplo? Que os membros inferiores, eles precisam de um volume um pouco maior do que membros superiores. Isso a gente chama de responsividade. Tem categorias no fisiculturismo que elas têm isso muito claro. Por exemplo, a wellness é um atleta que o volume de membros inferiores é muito maior do que os superiores. A body fitness é o contrário. É um atleta que o volume muscular de superiores é menor do que o de inferiores. Então, além da responsividade individual, eu ainda vou observar o seguinte: como que o físico daquela pessoa se encaixa dentro desse volume? Será se eu tô dando, né? Muita gente fala, só exercício é remédio. Aqui o que a gente está discutindo, qual a dose do volume? A gente não sabe isso ainda. O que eu acho prudente, e os artigos eles colocam, que para você fazer uma progressão de volume, né, você gerar uma progressão de carga através do aumento do volume, você pode aqui aumentar 20% do que você faz atualmente. Eu tenho um material só sobre volume, depois eu posso até postar aqui no canal para vocês, que é uma aula só sobre volume. E tem um artigo bem interessante que ele fez o seguinte: ele, em um grupo, ele aumentou 20% do volume, ou seja, sem levar em conta o que a pessoa já fazia, e no outro grupo ele aumentou 20% do volume, levando em base o volume prévio. Então, por exemplo, se a pessoa fazia 30 séries, ela passou a fazer 30 séries mais 20%. Se a pessoa fazia, por exemplo, 30 séries, isso foi aumentado 20% do volume da pessoa, independente do que ela fazia antes. O que foi observado? Quando não foi respeitado o volume prévio, para algumas pessoas o volume ficou muito alto e para outras ficou muito baixo. Ou seja, o que é mais interessante se eu penso em volume? Pensar no que a pessoa faz aqui. E aqui vai uma dica para você que faz consultoria. Como que você prescreve uma consultoria se você não faz uma anamnese de treino antes? Explica para mim. Como que você adivinha que se você vai colocar essa pessoa aqui, ó, nesse ponto aqui, e o volume dela tá aqui? Ou seja, ela faz muito volume, ela já tá com volume muito alto, e se você prescrever lá o teu treino, o teu volume vai cair aqui. Ou você pode reduzir tanto o volume que o volume vem para cá. Então, primeiro, eu sei de onde que essa pessoa parte. Depois que eu sei de onde que ela tá vindo, é que eu penso em como que eu vou aumentar esses 20%.
Então, dica pra você, faça o que o nutricionista faz, faça o que o médico faz. Sente com a pessoa e comece a questioná-la. Olha, o que você faz? Você faz quantas séries? Como é que você divide o seu treinamento? Você treina quantas vezes na semana? E você anota isso. Depois você faz um cálculo simples. Aqui, ó, faz esse cálculo simples aqui, ó. E verifica quanto que ela fazia e o quanto que você vai prescrever. E o quanto que isso está diferente. E vê se bate os 20%. Porque você fazendo isso, você tem métricas, você sabe de onde que essa pessoa partiu, para onde que você espera que ela vá. Se no próximo mês, na reavaliação, a pessoa não melhorou, você muda a estratégia. Você reduz o volume, você aumenta o volume, contanto que você não vai brincar de roleta russa. Você vai saber de onde que você partiu e para ir para um próximo ponto. E aqui é uma coisa que eu quero deixar muito claro com vocês. O volume e a intensidade na musculação, eles não são inversamente proporcionais. E aí eu sei que você ouviu diferente na graduação, né? Que o volume e a intensidade, eles são inversamente proporcionais. O que acontece? Quando eu pego aqui, por exemplo, o desporto, as modalidades coletivas ou as modalidades em que eu tenho um planejamento, por exemplo, pensando no ciclo olímpico de 4 em 4 anos, isso é perfeitamente percebido. O volume e a intensidade, eles são inversamente proporcionais. À medida que o volume cai, a intensidade sobe ou vice-versa. Por que na musculação isso não é? Talvez até seja. Eu sei que tem alguns professores que defendem essa ideia. Porque você pode, quando você me fala, por exemplo, vamos pegar o exemplo do teste de um RM aqui, ó. Quando você faz, o teste ele deixa muito claro isso. Se você faz, aqui eu tenho a intensidade, aqui eu tenho o volume. Então aqui eu tenho a quantidade de repetições e aqui eu tenho o quanto de intensidade, de peso, de massa você conseguiu levantar no exercício. Olhando para essa tabela, se uma repetição tá para 100% e 15 repetições tá para 65%, o que eu percebo de cara aqui? Se eu tenho alta intensidade, muita intensidade, onde é que tá o volume? Lá embaixo. Eu tô fazendo uma repetição. Então, quando eu pego a relação da série que eu faço, peso e repetição, eles são inversamente proporcionais. Então, se eu utilizo só essa medida aqui, ó, eu posso dizer que a intensidade é inversamente proporcional ao volume. E aqui vem um grande problema. Quando eu pego um treino de musculação, eu não faço uma série. Eu faço várias séries. Então, a massa que eu levanto no exercício, comparado pelo conjunto de repetições, que eu chamo de série, eles são inversamente proporcionais. Só que eu faço múltiplas séries. E aí vem o grande ponto. Eu tenho uma variável que no treinamento, por exemplo, coletivo, eu não tenho, que é o intervalo. Então, se eu dou um intervalo muito grande, ou se eu aumento intervalos entre as séries, o que é que eu estou fazendo? Eu estou aumentando a quantidade de séries, eu posso aumentar a quantidade de séries, perdão, só que eu estou dando tempo suficiente para me ressintetizar creatinofosfato, fosforilcreatina, ou remover metabólicos, ou gerar um mecanismo de tamponamento, para me conseguir, na próxima série, treinar com alta intensidade. E aí eu dou um descanso maior, faço mais uma série, ou seja, eu posso no final do treino fazer um treino extremamente volumoso e também intenso, porque existe uma variável chamada intervalo. Então entenda, quando o teu professor de musculação fala que o volume e a intensidade eles são inversamente proporcionais, ele está correto, porque ele está se referindo ao quê? A massa que você levanta no exercício vezes aquele grupo de repetição. Olha para cá no exemplo. Se está muito intenso, a repetição vai estar baixa. Só que aí que está o problema. Você não faz uma série num treino de musculação, você faz várias. Então, se eu dou intervalo suficiente entre essas séries, eu consigo fazer progressão de volume e consigo manter uma intensidade razoável. Ou seja, o treino ele foi volumoso e foi intenso. Então veja que essas discussões são apenas de perspectivas. As pessoas estão falando os conceitos corretos por ponto de vista diferente. E aí você tem que entender. Tem que parar de ser chato. Ah, isso está certo, ah, isso está errado. Amigo, depende da forma em que a pessoa está contextualizando o mesmo assunto. E aqui eu estou te dando um exemplo que eu posso utilizar conceitos extremamente diferentes para situações diferentes. Aqui a gente tem dois exemplos bem interessantes. Intensidade de carga e intensidade de esforço. Então, intensidade de carga é o que o Coleman fazia aqui, ó. Muita carga, muito peso, entre aspas, né? E é um atleta que treinava muito pesado. E aí até me irrita quando a pessoa fala assim, olha, o Coleman se machucou porque treinava muito intenso. Ô, cara, deixa eu te falar merda, desculpa. Deixa eu te falar besteira.
problema não foi esse. O problema não foi só esse. Talvez ele treinar com muita carga, pode ter agravado o problema dele. Ele já treinava com muito peso desde quando ele era jogador de futebol americano. E desde esse tempo ele já estava lesão. Então, você afirmar, estabelecer uma relação de causa e efeito, que ele ficou na situação que ele está hoje, com várias limitações de movimento por conta da forma que ele treinava, cara, desculpa, você não tem como fazer isso. Tá? Até porque eu posso pegar vários outros exemplos de atletas que treinavam, talvez não tão pesado quanto ele, mas treinavam muito pesados, que hoje não tem nenhuma sequela. É aquele mesmo exemplo se a gente pegar, por exemplo, algumas bandas de rock. Uso de droga, uso de... Não só banda de rock, né, para não ser preconceituoso, mas várias outras bandas a gente tem esse exemplo. Mas no rock isso é mais clássico. Uso de droga faz mal, uso de droga... Gente, a gente conhece várias bandas de rock and roll que os indivíduos, durante o show, fazem uso de cocaína. Os indivíduos aí com 70, 80 anos fazendo um show do mesmo jeito. Como é que você explica isso? Não tem como explicar. Então são situações que elas fogem do padrão. O Ronnie Coleman é a mesma coisa. Você não consegue explicar que ele se machucou por conta da característica de treinamento dele. Eu tenho vários outros exemplos que provam o contrário. Então entenda, intensidade de carga é uma coisa, intensidade de esforço é outra absurdamente diferente. Isso acontece muito com o indivíduo iniciante. Ele treina com esforço, ou seja, a percepção, o que ele percebe do exercício é muito, muito alto, só que a intensidade que você colocou no exercício é muito baixa. E você que é profissional, você sabe disso. O aluno sai morto da academia e diz, eita, professor, hoje passou um caminhão por cima de mim. E você sabe, você que é profissional, que o treino foi nada. Ele fez supino só com a barra, passou 5 dias com o peito dolorido. Ou seja, intensidade de carga é uma coisa, intensidade de esforço é outra. E aí, eu não vou entrar nessa discussão, porque aqui também daria outro curso, daria só um curso pra gente falar disso aqui, mas eu tenho que comentar superficialmente isso aqui. Carga externa e carga interna. Para simplificar, o próprio nome fala. Externa é tudo que eu consigo manipular, ou seja, é o que está ao meu alcance. Então, é o que o treinador manipula. Então, quantas vezes a pessoa faz, a duração que ela passa na academia, a quantidade de séries, o meio, o método. A carga interna é a repercussão disso no organismo. É o estresse sofrido pelo treino, que o profissional ele não manipula. Então, por exemplo, você nunca vai chegar na academia e vai dizer assim, olha, cara, hoje eu quero que você me prescreva um treino, professor, para você causar 30% de lesão no meu disco Z, nas minhas miofibrilas, e eu quero aumentar aí, em média, 12 milimol de creatinoquinase no meu sangue. Professor, hoje eu quero sair de 4 milimol de lactato, eu quero chegar a 8. Ninguém faz isso na prática, o treinador não diz isso. Ele prescreve o treino, e a resposta que o treino causa na pessoa, ela vai ser diferente. Então, o que acontece de consequência do que é prescrito é o que a gente chama de carga interna. E, gente, existe um abismo muito grande entre essas duas coisas aqui, ó. Carga externa e carga interna. No indivíduo iniciante, por exemplo, a gente tem a carga externa sendo relativamente baixa com absurda carga interna. Então aqui a gente poderia pegar, por exemplo, frequência, o VO2 máximo, lactato, a glicemia, o dano muscular, a percepção subjetiva de esforço. Então só para a gente conceituar, eu não vou entrar em detalhes para a aula não ficar muito longa e tem algumas coisas que eu quero pontuar com vocês. Esse é um trabalho muito legal que eu recomendo para quem curte hipertrofia, são as recomendações que saíram aí no ano de 2021, então tem 2 anos, específica para hipertrofia. Então lê esse trabalho, tá? Se caso você queira o trabalho, me manda aí segue lá no Instagram, é treinador Thiagão. Só, professor, assistir sua aula no YouTube. Você falou aí que você mandava o artigo aí para quem quisesse. Me chama lá no Instagram que eu te mando o artigo. E o que esse artigo comenta? Ele comenta as variáveis do treinamento. Intensidade, volume, intervalo de recuperação, a frequência, a seleção e a ordem do exercício, se eu vou até a falha ou não, a velocidade que eu faço isso. E aqui vem um dado legal, que aqui a gente começa a falar, a gente começa a amarrar os pontos, porque que tem tanta confusão de nomenclatura. Treinar com altas ou baixas intensidades. Quando a gente vai para a literatura, olha que dado legal. Força e ajustes e adaptações hipertróficas entre baixo versus treinamento de resistência de carga alta, entre cargas altas e baixas, uma revisão sistemática e meta-análise. Então aqui, ó, quando a gente pega o título do trabalho, então força e adaptações hipertróficas de treinamento de resistência com baixa carga e alta, uma revisão sistemática com meta-análise. Quando a gente pega esse tema aqui e a gente coloca no Google Tradutor,
Então eu peguei lá o tema, literalmente, joguei para cá. Olha o que acontece. Adaptação de força e hipertrofia entre treinamento de resistência de baixa e alta carga, uma revisão sistemática e meta-análise. E aqui tá um grande problema, gente. Quando a gente pega o termo load, que a gente bota no dicionário, load literalmente significa carregar. Só que eu tenho aqui, ó, ele sendo como verbo ou como substantivo. E aqui eu tenho, ó, no Google, a frequência em que isso é utilizado. Então, popularmente, a grande maioria das vezes em que ele é utilizado é para se referir à carga. Por isso que quando eu coloquei aqui, ó, saiu como treinamento de resistência de baixa e alta carga. Só que, na verdade, se eu vou na metodologia do artigo, o que eles fizeram? Eles pegaram um grupo de pessoas que treinavam com baixa intensidade e pessoas com alta intensidade e não carga. O problema está na tradução. E aí quando eu pego esse artigo e eu jogo literalmente no Google Tradutor, se eu não interpreto o que ele fez, se eu não li a metodologia, por que eu sei que ele está falando de intensidade? Porque lá no método está descrito. Um grupo treinava com 30% de um RM e o outro grupo treinava com 80%. Isso ele não está falando de carga, ele está falando de intensidade. Então, o que significa load nesse sentido? É peso aqui, ó, que é o menos frequente quando eu comparo com carga. Então, aí vem um problema de se manipular essas estratégias, traduzindo literalmente do que eu tenho na internet, por exemplo, no título dos artigos científicos. Então, pensando em hipertrofia, como que eu posso gerar hipertrofia através da progressão de carga? Então, falou em progressão de carga e hipertrofia. Eu posso fazer como muita gente faz, que é o mais simples e é o mais conhecido. Eu posso aumentar a intensidade do exercício. Então, você fazia 3 de 10, agora você fazia 3 de 10 com 70, você faz 3 de 10 com 75. Eu aumentei em 5 quilos aqui a massa do exercício. É uma maneira. Eu posso aumentar o número de repetições ou séries. Então, por exemplo, você fazia 3 de 10 com 70 quilos, você passa a fazer 4 de 10 ou você passa a fazer 3 de 12. Fica a seu critério. E, mais uma vez, vai depender do teu objetivo, do nível do teu aluno. Você progrediu carga sem mexer, por exemplo, na massa do exercício. Ou você pode aumentar a frequência semanal. E aqui vem o que eu queria te mostrar. Vem a cerejinha do bolo dessa aula. A frequência semanal, por exemplo, como é que você faz? Você faz aqui, você treina, vamos pegar o exemplo, peito. Então você tem dificuldade de aumentar peito. Então você treina peito segunda e quinta. Você dá um intervalo aí de 2 a 3 dias entre esses músculos. Você pode treinar esse músculo 3 vezes na semana, ou até 4 vezes na semana. Professor, se eu fizer isso, eu vou machucar, eu vou me catabolizar. Que é um trabalho muito interessante do Scott Daniel, que ele discute o seguinte: olha, a frequência seria uma variável do treinamento para induzir hipertrofia muscular? Ou seja, se eu mudar a frequência de treinamento, será que isso geraria hipertrofia? E o que ele discute aqui? Que parece, apesar de ser um artigo de opinião, tá? É importante deixar claro isso. Muita coisa que os autores eles referenciam, mas é um artigo de opinião. Então não é um artigo original, não é um fruto de uma meta-análise. O que ele traz aqui? Ele traz o seguinte: 3 situações. A situação que você pode treinar o mesmo músculo 6 dias na semana, fazendo 3 séries por grupo muscular, que no final vai dar 18 séries. Então, 3 vezes 6, 18 séries por grupo muscular por semana. Barrinha preta. Então aqui, ó, segunda, terça, quarta, acompanha aqui o preto, ó. E aqui eu tenho o crescimento muscular nessa linha, aqui eu tenho os dias da semana, e aqui ele tem uma linha que ele chama de limite anabólico. Então, o que ele imagina? Que a partir dessa linha aqui, ó, ou até essa linha aqui, seria o suficiente para me estimular a síntese proteica daquele grupamento muscular. E o que eu fizesse que passasse dessa linha, ou que se distanciasse dessa linha, tanto para lá como para cá, ele chama de wasted sets, que traduzindo significa séries desperdiçadas. Ou seja, se eu ficar muito longe dessa linha para baixo aqui, ó, ou se eu ficar muito longe dessa linha para cima, aqui embaixo eu tô longe do meu limiar anabólico e aqui em cima eu passei. Ou seja, o que eu faço daqui para cima não impactaria na hipertrofia. E ele tem essas três divisões. Linha preta, onde eu vou treinando 6 dias o mesmo músculo, fazendo 3 séries por grupamento muscular. Ou o que as pessoas fazem, que linha cinza, ó. O exemplo que eu dei, você treina peito segunda e quinta, ou você treina perna segunda e quinta. E aí o que você faz? Você dá um estímulo aqui, ó, muito legal o estímulo, ó. Você faz 9 séries, que multiplicando por 2 vai dar 18, ou seja, a linha preta e a linha cinza são o mesmo volume.
Só que aqui você faz 2 dias na semana. Então você deu um estímulo aqui, ó. Opa, atingiu aqui um limite muito bom, chegou no limite. Só que o que acontece com o passar dos dias? Essa síntese proteica ela vai caindo, e aqui eu tenho o pico e aqui eu tenho o vale. Então eu fico com aquele músculo, ó, com a síntese proteica muito baixa. E aí depois eu estimulo de novo. E aí eu volto a ter novamente mais um vale. E aí eu tenho a linha pontilhada, que você treina 2 dias na semana, só que você vai fazer aqui mais de 9 séries por treinamento, e aí você vai passar aqui e o que ele chama de séries desperdiçadas. Qual que é a ideia dele? Que se você fizer com menos intensidade, ou com menos, não seria nem intensidade, seria menos volume, aquele grupamento muscular, só que você acionasse mais vezes ele com a mesma frequência que você faria 2 vezes, ó, porque aqui, ó, a linha cinza e a linha preta é o mesmo volume. O que mudou foi a forma que você faz esse volume, ó. Se você observar, qual dessas 3 situações você está mais próximo aqui, ó, da linha pontilhada? Lembra, o que conta para hipertrofia é o que eu faço durante a semana toda. E não do que eu faço durante um dia aqui, ó. Porque se eu fosse pegar aqui em hipertrofia, ó, a linha cinza aqui ó, seria o ideal, que eu tô atingindo o topo, ó. Então eu tenho um dia aqui, ó, de síntese proteica no talo, só que eu passo aqui, ó, 2 ou 3 dias com a síntese proteica lá embaixo. E aí, novamente, mais um dia de síntese proteica, e aí depois... Ou seja, se você observar, treinar 6 dias o mesmo músculo, eu fico muito mais perto aqui, ó, o tempo inteiro da linha pontilhada. E eu tenho menos vales aqui, ó. Porque a síntese proteica ela aumenta com mais frequência. Isso é muito legal, gente, porque os fisiculturistas já fazem isso há muito tempo. Né? Eles acionam, eles ativam, entre aspas, a musculatura com muito mais frequência. E tem alguns músculos que, pela estrutura deles, vão te favorecer a fazer isso. Por exemplo, a panturrilha, o abdominal. Qual que é o problema? Tem gente que treina a perna, por exemplo, segunda, quarta e sexta. Quando a gente vai observar o treino, as pessoas não equalizam o volume. Ou seja, nesses 3 treinos, elas estão passando da linha pontilhada. Então, eu posso treinar a perna segunda, quarta e sexta? Pode. Não tem nenhum problema, contanto que eu dilua esse volume aqui, ó. Aqui ele traz um gráfico bem interessante, ó, de indivíduos que são treinados. Então, ó, trained e aqui, ó, treina, indivíduos destreinados. Então, olha que dado legal. Os indivíduos que são treinados, ó, eles têm um pico mais alto de síntese proteica, só que ela cai mais rápido, ó. E aí depois eu tenho outro pico. Isso a literatura já evidencia isso com muita robustez. Pessoas que são treinadas, elas têm um pico na síntese proteica muito mais alto do que um indivíduo destreinado, só que em contrapartida isso cai também mais rápido. Daí vem um ponto que você precisa acionar ou precisa induzir essa síntese proteica com a frequência maior. Já o indivíduo que é destreinado, ó, ele não tem a linha cinza aqui, ó. Ele não tem o mesmo pico de síntese proteica no indivíduo que é treinado, só que essa síntese proteica ela cai em uma velocidade menor. Ou seja, ele passa mais dias aqui anabolizando as custas de um treino que ele fez há 2, 3 dias atrás, enquanto o indivíduo que é treinado no outro dia, o pico de síntese proteica já reduziu. Quando eu venho para cá, ó, quando eu comparo as áreas aqui, ó, do indivíduo que treina 6 dias por semana, o mesmo músculo, e treina 2, ó, se você observar, na imagem aqui, ó, eu tenho mais pontos pretos do que branco aqui, ó. Ou seja, eu passo muito mais tempo com a síntese proteica não tão alta do que se eu fizer um dia, mas em compensação ela passa mais dias elevado. Apesar de não ter um pico tão alto como eu faço aqui, ó. E aqui o indivíduo que treina 2 dias, ó, ela tem um pico, cai, aí volta a aumentar de novo lá na quinta-feira, ó. Aí cai de novo. Ou seja, se eu pego o resultado da semana inteira, o preto aqui, ó, foi muito mais eficiente em gerar hipertrofia. Ah, professor, mas eu ainda não acredito nisso. Bora lá. Deixa eu te explicar de uma maneira diferente. Aqui eu tenho um trabalho bem interessante de um grupo de brasileiros, inclusive, aqui do Damas, em que eles avaliam aqui a síntese proteica mista, né, do indivíduo que é treinado. Então aqui, ó, triângulo, e o indivíduo que é destreinado. Então olha que dado legal. O cara vai treinar, aqui ponto 0, e aí o indivíduo treinado, ó, ele tem aqui, ó, um aumento de 150% na síntese proteica mista. Com aproximadamente aqui, ó, 5 horas após o treinamento. Então, primeira informação importante, você não precisa ser o maníaco da coqueteleira. Você não precisa levar a tua coqueteleira pro treino, terminou o treino eu tenho que beber whey, senão eu vou catabolizar. Não fala besteira.
Tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode muito bem trabalhar, você pode chegar na tua casa e você fazer a tua suplementação, ou você simplesmente comer. Então não vai ter diferença nenhuma. Não te preocupa que comer imediatamente aqui, aquela janela em que se falava, olha, janela de oportunidade, a gente sabe que isso não é tão relevante assim quando se fala hipertrofia. Por isso que, na minha humilde opinião, e aí, mais uma vez, eu vou falar agora do ponto de vista da fisiologia e da bioquímica, eu não sou nutricionista, eu não vejo muito sentido aqui se você for uma pessoa que não tiver nenhum problema, não tiver nenhum problema de metabolismo, de absorção das proteínas, comprar aí uma proteína hidrolisada, que seja ultra, hiper, mega power, absorvida mais rápido. Que diferença vai fazer isso no final das contas? Nenhuma. A não ser, professor, eu tô fazendo uma dieta aí de déficit calórico, eu quero emagrecer, eu vou subir na competição, eu quero reduzir bastante o percentual de gordura, e aí eu vou comprar uma proteína isolada. Cara, tudo bem. Professor, eu não vou competir, eu tô com a dieta aí com o objetivo de reduzir a gordura corporal e eu não quero gastar aí, sei lá, R$300 na proteína isolada. Cara, compra concentrada. Professor, mas tem mais carboidrato e tem mais gordura. Eu sei, tira da dieta. Simples, eu não compro proteína hidrolisada, eu não compro proteína isolada, porque pro meu objetivo, pra mim não vai fazer nenhuma diferença. E aí, mais uma vez, isso não é prescrição, é uma análise baseada na fisiologia. Quem vai dizer se você precisa ou não é a nutricionista. Só que quando a gente pega esse raciocínio aqui, pegando pelo pico aqui, ó, se você for um cara que for treinado, você não tem necessidade de suplementar logo após. Ou seja, para que eu vou comprar uma proteína aí de ultra rápida absorção e comprar concentrada? Tá tudo certo. Eu vou ter um pico de síntese proteica do mesmo jeito como se eu comprasse uma hidrolisada. Não vai fazer muita diferença. Então aqui 5 horas após, 10 horas após, aqui ó, é que ela baixa, mas nem volta pro basal. Ela vai voltar pro basal aqui praticamente um dia depois. Então isso eu tô falando do cara que é treinado. Vamos pegar que o indivíduo que é destreinado. 5 horas após, 4 a 5 horas após o treinamento, a síntese proteica ela já dispara imediatamente após o treino, só que quando que é o pico máximo dela aqui, ó, que ela vai bater aqui entre 170% aqui de síntese proteica. Aproximadamente aqui, 15 horas, 16 horas depois. Você que é um cara destreinado, é você que não vai ter preocupação mesmo de tomar proteína pós-treino. Eu não tô dizendo que você não pode tomar. Tá? Eu não tô falando isso, até porque, mais uma vez, eu tô fazendo análise fisiológica, isso é competência da nutricionista. Mas, fisiologicamente, olha o pico que eu tenho aqui de síntese proteica. 15 horas, cara, dá tempo de ir pra casa, dá tempo de fazer o que tu quiser, não te preocupe, você não vai catabolizar por isso. Claro, se você oferecer substrato, no caso, derivado de proteína, você vai oferecer matéria-prima aqui pra ter essa síntese proteica. Mas, mais uma vez, aqui eu tô falando de síntese proteica. Extrapolar que isso vai gerar hipertrofia, aí é outra coisa. Aqui, é síntese proteica e a contribuição na hipertrofia. Então, tomei proteína, gerou síntese proteica, é uma coisa. Que essa síntese proteica vai gerar hipertrofia é diferente. Até porque aqui os autores avaliaram síntese proteica mista, que engloba, por exemplo, miofibrila, sarcoplasma, mitocôndria. E às vezes é uma coisa que a pessoa não entende. Olha, eu vou tomar esse suplemento aqui para gerar síntese proteica. Amigo, se você comer pudim de padaria, você gera síntese proteica. Se você pegar um queniano, um maratonista e mensurar a síntese proteica no cara, tá altíssima. Professor, não fale um absurdo desse. Como que um queniano vai ter síntese proteica altíssima? E esse é o nosso problema da educação física. A gente acha que as coisas acontecem separadamente. Por que um queniano vai ter síntese proteica elevada? Porque as proteínas que atuam, por exemplo, na fosforilação oxidativa, as proteínas mitocondriais vão estar absurdamente elevadas. Então, ele tem síntese proteica? Tem, da especificidade do esporte dele. Síntese proteica que vão atuar na cadeia transportador de elétrons, proteínas que vão trabalhar na mitocôndria, proteínas ali no sarcoplasma que vão gerar um certo tamponamento da quantidade do balanço redox que foi induzido através da corrida. Então, isso é individual. Quando eu falo de síntese proteica miofibrilar, aí é outra história. Aí eu estou falando realmente do que acontece no músculo. Então, entenda, síntese proteica é uma coisa, hipertrofia é outra. O que esse gráfico te mostra? É para você não ser o psicopata da coqueteleira. Treina, te alimenta que tá tudo certo. E aqui a gente vem pro dado bem legal. Como que eu faço isso na prática? Como que eu pego esse volume e diluo na prática? O que a gente está acostumado a fazer? O volume vertical de treinamento. O que é volume vertical, gente? Aí quando eu pego e faço aqui, tradicionalmente, o que eu faço no sentido aqui vertical. Então eu vou para academia, treino agachamento, esteira, extensora, flexora, eu faço tudo de perna num dia só. Aí deixo para repetir isso 2 dias depois.
E eu tenho aqui o volume horizontal, que os fisiculturistas já faziam há um certo tempo. E aqui foi um exemplo que eu fiz com a Larissa. A Larissa foi uma atleta que competiu em 2016, quando eu me afastei aqui um pouquinho da arbitragem, e era treinador. Então a gente utilizou essa estratégia de treinamento, eu calculei o volume da Larissa de treinamento, e a gente fazia nos grupamentos que ela precisava, que no caso era posterior de coxas e glúteo. Então o que é volume vertical? É isso aqui, ó. É treinar com essa característica aqui, é o que você faz tudo todo dia. Então, tudo todo dia não, perdão, que você faz todos os exercícios em um dia. Desculpa. Então vamos pegar o exemplo aqui, ó. Você faz 6 exercícios, 3 de 10 a 12 repetições, e você repete isso 2 vezes na semana, que é o convencional, é o que a grande maioria das pessoas fazem. Se eu pegar esse trabalho aqui, ó, e eu for multiplicar, então você faz aqui 3 vezes 6, 18. Então aqui eu tenho 18 séries. Só que você repete isso 2 vezes, então eu tenho quantas séries na semana? 36. Ou seja, de onde que saiu esse 36, gente? Eu peguei as 3 séries que eu faço aqui por exercício e multipliquei pela quantidade de exercícios. 3 vezes 6, 18, vezes 2, que é a frequência semanal, eu tenho 36 séries. O que eu fiz com a Larissa? Eu fiz isso aqui, o volume horizontal. Eu peguei o volume dela, que era assim, e fiz isso, e girei. Como que eu fiz? Eu fiz 3 exercícios 4 vezes na semana. Professor, você treinou perna 4 vezes na semana? Treinei. Como que eu fiz isso? Então eu peguei 3 exercícios do que elas precisavam, nesse caso. Então cada treino era um grupamento muscular diferente. No caso dos que eu queria, né? E eu começava sempre o exercício com eles. Fazia 3 séries de 10 a 12. Então se eu multiplico aqui, ó, a quantidade de exercícios pela quantidade de séries, então 3 vezes 3 dá 9. E eu multiplico isso agora 9 vezes a quantidade de vezes que eu repito isso na semana. Eu tenho quantas séries? 36 séries. Ou seja, do ponto de vista do volume, você não pode me dizer que eu treinar a perna 4 vezes na semana, eu estou fazendo mais volume do que treinar 2 vezes. Porque o que eu fiz aqui? Eu equalizei o volume. Beleza? E se a gente for observar, no fisiculturismo, isso já é feito há muito tempo. Essa horizontalização no volume. Principalmente quando eu quero aumentar, por exemplo, o volume de repetições. Então, se a gente observar, por exemplo, os meios de treinamento, drop set, hash pause, superset, cluster set, me dói o coração ou o hipotálamo quando alguém me fala que esses meios são para aumentar a intensidade do treino. Como que alguém me fala que drop set é para aumentar a intensidade? Pensa um pouquinho. Pensa lá no início da aula. O que eu falei para vocês? Eu falei que intensidade é expressa pelo percentual de uma ação voluntária máxima, vulgo RM. Se eu coloco um meio de treinamento em que eu reduzo a intensidade, ou que eu não aumento a intensidade, por exemplo, no caso do hash pause, e eu aumento a quantidade de vezes que eu faço o movimento, tudo isso aqui não é para aumentar a intensidade, é para aumentar o volume. E eu posso dizer assim, olha, isso é a maneira de fazer progressão de carga, aumentando a quantidade de repetições. Se vocês observarem, a maioria dos treinamentos que a gente tem numa sala de musculação é progressão de carga através de quê? Do volume, não da intensidade. O drop set aqui, você não aumenta a intensidade, você reduz a intensidade para poder continuar. Eu espero que isso fique claro. Por exemplo, quando a gente toma creatina, por que do ponto de vista da bioquímica, é errôneo dizer que creatina aumenta a força? A creatina ela não vai aumentar a tua força, gente, ela aumenta o trabalho. O que é trabalho? É a quantidade de vezes que teu músculo consegue se manter tensionado dividido pela unidade de tempo. Ou seja, se eu pego a suplementação de creatina, ela joga um fosfato no ADP e esse cara volta a ser ATP. ATP não é energia. A quebra da ATP libera energia, que é 3,8 kJ por mol. Então, às vezes, professor, o ATP é energia. Não, glicose não é energia. Glicose é fonte de substrato. E esse substrato vai virar ATP. ATP é só a molécula. A quebra, a hidrólise do ATP é que libera energia. 3,8 kJ por mol, para ser bem específico. E aqui é energia pra cacete. Desculpa a palavra. É energia suficiente para você se movimentar em alta intensidade, por exemplo. Então, quando você tem mais reserva, ou quando você tem mais de estoque de fósforo e creatina no músculo, você aumenta o tempo que esse músculo passa tensionado. E a consequência desse músculo passar mais tempo tensionado com a mesma carga, com a mesma massa, com o mesmo peso, é o aumento da força por ajustes neuromusculares. Então, perceba, quando eu tomo creatina, eu treino melhor.
E por eu estar treinando melhor é que a minha força aumenta. Ou seja, a força e a creatina não é relação de causa e efeito. Existe outra variável no meio, que é o treino. Então, qual seria a ordem correta? A creatina melhora o treino e o treino aumenta a força. Simples assim. Professor, até agora você falou muita coisa, mas você ainda não me convenceu. Beleza, eu não tenho que te convencer. Eu não quero uma legião de seguidores, eu não quero que você concorde comigo. Até que se você concordar comigo, isso não é discussão, isso é seita, isso é fé. Eu não quero que você tenha fé, eu quero que você pense de forma livre. Seja livre para pensar. E mais uma vez, cara, curte essa aula, por gentileza, se eu estou te ajudando de alguma forma. Olha que trabalho legal. É um trabalho do Zaroni. O que ele fez? Inclusive aqui tem alguns brasileiros, o professor o Felipe, o Thiago, e o grupo do professor Charles Lopes aqui, juntamente com o Brad Schoenfeld. O que o grupo do professor Charles fez? Eles pegaram aqui indivíduos que eram experientes, e aqui é um trabalho legal. Geralmente os trabalhos que a gente vê na literatura que falam sobre hipertrofia, quem são as pessoas? São as pessoas que são destreinadas. Então qualquer coisa que eu faça com esses voluntários, eles vão melhorar. Nesse grupo aqui não, ó. Olha a experiência dos atletas aqui, ó. Dos atletas não, dos praticantes, perdão. 6.4, 6.6, ou seja, não eram mais pessoas iniciantes. E ele dividiu aqui. Então aqui eu tenho a massa corporal, a altura, a idade dos indivíduos. Então são pessoas jovens. E ele dividiu em dois grupos. Um grupo que ele chamou de total, que seria aqui o que eu vou te explicar, de fazer tudo todo dia. E um grupo que ele chamou de split, que do inglês significa dividido, parcelado, segmentado. Ou seja, que é o que a gente faz convencionalmente. Eu divido o meu treino em segunda e quinta. Então, segunda eu faço peito, quinta eu repito peito. Terça eu faço perna, na sexta eu repito perna. Na quarta eu faço deltoide e no sábado eu repito deltoide. Mais uma vez, só fazendo um parêntese, faz um corte aí. Você não treina ombro, tá? Ombro é articulação, só pra te lembrar. Bora lá. Olha que dado legal, gente. Esse trabalho é muito legal. Olha pra cá, ó. Grupo total, que é o volume horizontal. Então, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Presta atenção. O que os caras fizeram aqui? Na segunda-feira, o voluntário ia e fazia supino inclinado com halteres. 3 séries de 10 a 12. Na terça, ele fazia 3 séries de 10 a 12 de supino inclinado com a barra. Na quarta, ele fazia o supino tradicional, 3 séries de 10 a 12. Na quinta, ele fazia o supino inclinado na máquina. E na sexta, ele fazia o supino normal. Professor, você está dizendo que o cara treinou peito todo dia, segunda, terça, quarta, quinta e sexta? Eu não estou te dizendo, eu estou te mostrando. E não foi só com peito que ele fez isso. Ele fez isso com bíceps. Bíceps. Fez isso com perna. Todo dia perna. Fez isso com dorsal, ó. Puxador, as variações de pegada, e fez isso com tríceps. Então o que ele fazia? Segunda-feira ele fazia peito, bíceps, perna, costa e tríceps. Na terça, de novo, peito, bíceps, perna, costas e tríceps. O que ele fazia, gente? Ele só mudava os exercícios. E aqui eu acho uma proposta legal. Por que você tem que mudar os exercícios? Por conta do próprio tensionamento, da própria distribuição das miofibrilas, da própria arquitetura do músculo, da própria característica biomecânica de solicitação de unidade motora. Então é interessante que você cause essas variações. E foi isso que ele fez. No outro grupo, ele fez o volume vertical, que é o tradicional, que ele chamou de split. Então, esse grupo aqui, ó, segunda-feira, o que os caras faziam? Peito. Então, eles pegavam o mesmo treino aqui, ó, que tá assim, no exemplo de cima, e eles viraram o treino e faziam assim agora. Então, segunda-feira, peito, 5 exercícios de peito. Na terça, bíceps, ou seja, peito, bíceps, pernas, costas e tríceps. Então, em um grupo, o volume foi horizontal, e no outro ele foi vertical. E aí você pode me questionar, Thiago, cara, mas treinar o mesmo músculo todo dia, do jeito que eles estão fazendo aqui, não corre a chance da pessoa se machucar? Gente, preste atenção, eles não fizeram mais exercícios. O volume do grupo de cima é o mesmo de baixo. E aí eu vou te lembrar de um ponto muito importante. Quem que protege o sistema articular? É o sistema muscular. Então, se eu faço apenas 3 séries por dia, de um volume que eu faria, sei lá, 12, 15 séries por dia para o mesmo músculo, é muito mais inteligente pensar que se eu dou um estímulo diário em doses homeopáticas, entre aspas, eu vou sempre treinar com esse músculo mais recuperado.
Porque vai chegar um determinado ponto que eu vou ter uma fadiga acumulada nesses exercícios. E você que treina todo dia, você sabe disso. Se você faz perna ali no 4º, 5º exercício, tua perna já está pesada. O teu rendimento não é a mesma coisa de você treinar isso diluído. Vamos ver o resultado aqui do trabalho, para vocês para não ficar no campo da especulação. O primeiro grupo aqui, ó, o grupo total. Segundo, o grupo split. Então aqui, ó, primeira medida, aqui é uma medida de ultrassom, tá? Espessura muscular. Bíceps, tríceps e do vasto. O que a gente observa aqui, ó? Pré e pós. Esse trabalho, gente, durou 8 semanas. Então aqui, ó, espessura do bíceps. Então de 44 para 48, tríceps de 44 para 49, vasto lateral de 47 para 52. Opa! Todas as pessoas do grupo que treinaram todo dia, show de bola, hipertrofiaram, aumentaram a espessura do músculo. Aí eu venho pra cá, ó, split. Mesmo jeito, bíceps, tríceps e vasto lateral. De 40, foram para 41, de 43 foram para 46 e de 45 foram para 49. Primeira informação importante que eu quero te dizer. Se você observar aqui, ó, pré e pós, aqui é o delta percentual, é o quanto de diferença que aumentou daqui para cá. Se você observar, aonde foi maior o delta? O delta foi maior no grupo que treinou todo dia. Então aqui ó, eu tenho um delta de 8,5 para bíceps, ou seja, a diferença do pré e do pós. Eu tenho um delta de 11 para tríceps e eu tenho um delta de 9 para vasto. Se eu venho para cá, ó, eu também tive aumento. Eu tive um delta de 3,8, 5,8 e 5,4. Então, primeiro ponto. Se eu fosse um cara que eu quisesse te influenciar e te dizer assim, olha, tá vendo como treinar o mesmo músculo todo dia gera mais hipertrofia do que treinar de forma parcelada? Isso é verdade. Só que se você observar aqui, ó, esses caras também tiveram hipertrofia. Então, qual que é a primeira informação importante? Os dois grupos tiveram hipertrofia. Então, você treinando todo dia, equalizando o volume, ou você treinando de forma parcelada, você vai ter hipertrofia do mesmo jeito. Agora, a pergunta é, qual grupo teve mais hipertrofia? O grupo que treinou tudo todo dia. Aqui, ó, o volume total. Por que você acha, Thiago, que é a minha opinião, tá? Os pesquisadores não discutem isso no trabalho. Por que eu acredito que esses caras tiveram mais hipertrofia treinando dessa maneira? Porque provavelmente os voluntários que estavam nesse grupo, eles não treinavam com essa característica. Então, mudou o estímulo, mudou a frequência lá daquele gráfico que a gente viu do trabalho do Scott Daniel, mudou a frequência de treinamento, o estímulo foi diferente e foi o suficiente para eu ter um pulso na síntese proteica miofibrilar. E isso possivelmente pôde, né, ter gerado aqui um certo incremento na hipertrofia muscular. Tiago, se esses caras continuassem o artigo de 8, 9, 10, 12, 16 semanas, será que eles teriam resultado? Provavelmente não. Vai chegar uma hora que esse resultado ele vai se estagnar e eu vou ter que mudar. Então perceba, não existe aqui o que é melhor e o que é pior. Isso é situacional. Por que eu acredito que esses caras aqui tiveram mais hipertrofia? Porque eles não faziam isso. Eles não faziam isso. Simplesmente assim. Então, não queira dizer o que é melhor, o que é pior. Isso é situacional. E aqui a gente vem pra cá, ó. Carga total. Grupo total, o grupo que fez tudo todo dia, e o grupo split. Aqui, ó, no final, aqui, ó, eles fizeram um teste de um RM em todos os grupos. Olha que legal. Carga total. Quem que sempre tem a barrinha mais alta aqui, ó? O grupo que treinou todo dia. E no final das 8 semanas aqui, ó, se você observar, ó, tem um asterisco aqui, ó, dizendo o seguinte, ó, que esse foi diferente desse e esse é diferente desse. Ou seja, esses caras aqui conseguiram levantar mais carga no final das 8 semanas. Por quê, Thiago? Pelo que eu falei, eles sempre treinavam com o músculo mais descansado. Ou seja, a tensão ficava toda no músculos, entre aspas. Ou seja, eu não tinha uma tensão articular acumulada. Eu tinha um trabalho muscular muito interessante, porque eu sempre estava com a musculatura, entre aspas, recuperada. E aqui eu venho para cá. Carga interna, que seria o tempo da sessão multiplicada pela percepção do esforço. Foi igual. Ou seja, mostrando que realmente parece que a forma de distribuir, as pessoas não percebem isso mais difícil e as variáveis que mensuram isso não foram tão diferentes assim. Apesar de não ter dado aqui a diferença, ó, não ter nenhum asterisco entre as semanas, mas a gente percebe aqui uma certa tendência, ó, da barrinha branca estar sempre mais alta. Então, possivelmente, se eu fosse analisar individualmente esses indivíduos, eu teria ali uma ou outra pessoa que relatou que talvez estivesse mais cansado, até porque eles levantaram mais carga, só que na estatística não deu diferença. Né? A gente vê aqui, ó, total de carga levantada, né? Grupo total muito mais alto que o grupo split, e aqui a percepção de esforço
igual com uma certa tendência aqui para o grupo que treinou tudo todo dia. E aqui, como eu falei, a nomenclatura dos métodos, entre aspas, ou é intervalado ou é contínuo, e a forma que eu faço o método intervalado é o que eu chamo de drop set, de biset, de rest pause. E aqui eu tenho o que eu divido aqui os meios de treinamento pensando nas características, por exemplo, aqui que se eu quero explorar falha concêntrica, amplitude, aqui se eu quero brincar com intensidade de carga, por exemplo, aqui ou um meio de fazer, por exemplo, progressão de carga através do volume. Por exemplo, as pirâmides é uma estratégia bem interessante para se fazer progressão de carga através do peso. Então você faz lá 12, 10 e 8, ou 8, 10 e 12, você fica brincando com isso. É uma maneira interessante para você iniciar uma pessoa aí que está querendo evoluir, entre aspas, no treinamento através das progressão de carga ou através da progressão de volume. Aqui eu tenho estratégias que brincam especificamente com o número de séries. Aqui eu tenho estratégias que brincam com o intervalo de recuperação. E aqui eu tenho as estratégias que brincam com a combinação de vários exercícios. Aqui eu posso brincar com a frequência semanal, por exemplo, o full body aqui, que foi no artigo do professor Charles que eles fizeram. Então, quem diria que um full body para indivíduo avançado resultaria em hipertrofia? A gente acha que full body é só para indivíduo iniciante, né? Por exemplo, no full body é uma estratégia muito utilizada no fisiculturismo, que eu não concordo, né? E aí, mas isso é assunto para outra hora, quando a gente fala de treinamento em fisiculturismo. Método push-empurra, blitz e outros aqui, BRF, restrição de fluxo, alongamento entre as séries. Então você pode manipular o treinamento de acordo com a característica que você quiser. Ou seja, eu tenho inúmeras ferramentas para fazer isso. E todas essas ferramentas elas têm uma característica em comum: progressão de carga. Ou através da adição de peso, ou através da alteração do volume de repetições ou aumento de séries. Gente, aqui é meu livro. Então, Fisiculturismo dos Palcos da Ciência é um livro que eu discuto sobre todos esses tópicos aqui. Tem um curso também aqui no meu Instagram. Então, se eu te ajudei, curte essa aula aí, comenta, dá dica aí para os próximos vídeos. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Valeu, galera!